Existe uma revolução acontecendo agora mesmo, debaixo dos nossos olhos. Silenciosa para a maioria, mas barulhenta o suficiente para quem sabe onde observar. É uma corrida global, com bilhões sendo investidos, não em marketing, mas em pesquisa, inovação e estruturas que prometem redesenhar completamente o futuro. E a maioria ainda nem percebeu. A nova onda que está prestes a transformar tudo se chama computação quântica. Ela é tão impactante quanto a internet foi no início, tão poderosa quanto a inteligência artificial está sendo hoje. E quem entender isso agora vai colher os frutos mais cedo. Mas antes de mergulhar nisso, já faz o seguinte: se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você quer estar sempre um passo à frente, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa abrir os olhos para a realidade. Aqui a gente fala de futuro, mas com os pés no presente e fundamentos sólidos. Combinado? Vamos lembrar o que aconteceu com a inteligência artificial. Por muitos anos, parecia uma ideia futurista demais. Um conceito reservado a filmes de ficção científica. Mas, de repente, no final de 2022, uma ferramenta chamada ChatGPT ganhou o mundo. Em apenas 5 dias, chegou a 1 milhão de usuários. Isso é mais rápido do que qualquer outra tecnologia digital anterior. O que aconteceu depois? Ações dispararam, empresas dobraram de valor e uma nova era começou. Quem viu antes lucrou. Quem duvidou ficou para trás. Robert Kiyosaki sempre ensinou: o tempo de comprar é quando ninguém está falando. O tempo de vender é quando todos estão animados. A inteligência artificial foi o palco recente dessa lógica. E agora, a computação quântica assume o centro do palco. O que parece complexo demais hoje vai ser trivial amanhã. E isso sempre acontece com as grandes inovações. Mas afinal, o que é a computação quântica? Para entender, primeiro pense em como funciona seu computador, seu celular, seu carro. Todos esses dispositivos utilizam a computação tradicional baseada em bits. Um bit pode ter 2 estados, 0 ou 1. Agora imagine uma nova tecnologia onde esse bit pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Isso é o que chamamos de qubit e é a base da computação quântica. Pode parecer confuso, mas a consequência disso é clara. Um computador quântico é capaz de realizar cálculos que levariam milhares de anos em poucos minutos. Isso já foi provado. Em 2019, um chip quântico resolveu um problema em 5 minutos que o melhor supercomputador do mundo levaria mais de 10 mil anos para concluir. Isso significa que estamos prestes a ver uma revolução em áreas como saúde, energia, segurança digital, clima, transportes, mercado financeiro e muito mais. Imagine remédios personalizados sendo desenvolvidos em semanas, algoritmos de segurança virtual inquebráveis, novos materiais sendo descobertos para criar baterias mais duráveis e até previsões climáticas com semanas de antecedência. Tudo isso começa a ser possível com essa nova capacidade de processamento. E tem mais. Empresas gigantes como IBM, Google e Microsoft já estão investindo pesado nisso. Não é teoria, não é especulação. Já existe aplicação real sendo testada. A IBM, por exemplo, lançou um sistema de computação quântica que já está sendo utilizado por laboratórios farmacêuticos. E você pode achar que isso está distante da sua vida, mas na verdade está mais próximo do que imagina. Kiyosaki sempre disse que o investidor mais inteligente é aquele que enxerga onde os outros ainda não olham. Enquanto a maioria segue o que já está na moda, os grandes investidores estão posicionados antes da explosão. E esse é o seu momento de entender, aprender e, se fizer sentido, agir. Porque essa onda está prestes a se tornar visível. E quando ela estourar, já haverá vencedores definidos. Então respira fundo e pergunta para si mesmo: estou realmente preparado para a próxima revolução? Ou vou ser daqueles que só reagem quando tudo já aconteceu?
A resposta está no que você faz agora. Se até aqui você entendeu o potencial da computação quântica, agora vamos mergulhar mais fundo no impacto real dessa tecnologia na sua vida e no mercado global. Porque não estamos falando apenas de inovação. Estamos falando de mudança de paradigma, de uma transformação que pode afetar diretamente o seu bolso, suas escolhas e suas oportunidades. Robert Kiyosaki sempre reforça que a diferença entre ricos e pobres está na forma como lidam com a informação. Os ricos antecipam, os pobres reagem. Os ricos investem em conhecimento, os pobres esperam as notícias nos jornais. E com a computação quântica vai acontecer exatamente isso. Quem entender primeiro vai ter vantagem. Vamos aos exemplos práticos. Começando pela logística. Hoje, quando uma empresa precisa organizar centenas de entregas em diferentes cidades, ela enfrenta um desafio gigantesco de variáveis. O computador tradicional até tenta resolver, mas muitas vezes encontra apenas soluções aproximadas. Agora, imagine um computador capaz de analisar milhões de possibilidades ao mesmo tempo e encontrar o melhor caminho com precisão. Resultado: entregas mais rápidas, menos custos, mais lucros. Isso muda completamente o jogo. Na saúde, o impacto pode ser ainda mais profundo. Desenvolver um novo medicamento hoje leva anos e bilhões em investimento. Com a computação quântica, será possível simular moléculas altamente complexas e prever reações com uma precisão que hoje parece impossível. Isso acelera o desenvolvimento, reduz custos e pode até permitir a criação de remédios personalizados, feitos sob medida para o seu DNA. Agora pensa na área de energia. O mundo está buscando fontes renováveis e soluções sustentáveis. Com a ajuda da computação quântica, empresas estão desenvolvendo materiais mais eficientes para baterias, otimizando redes elétricas e até pesquisando formas de armazenamento de energia que antes eram inviáveis. Isso significa mais sustentabilidade, menos poluição e um novo cenário para a indústria global. E tem mais. No setor financeiro, a computação quântica promete revolucionar a análise de dados, detecção de fraudes, gestão de riscos e estratégias de investimento. Com poder de processamento muito maior, será possível identificar padrões invisíveis aos olhos humanos, prever comportamentos de mercado e tomar decisões com mais segurança. Isso muda completamente a forma como as grandes instituições lidam com dinheiro. E, claro, abre espaço para novas formas de ganhar dinheiro também. Robert Kiyosaki nos ensina a olhar para onde o mundo está indo, não para onde ele está. Ele diz que as oportunidades estão nos ativos invisíveis. E nesse momento, a computação quântica ainda é invisível para a maioria. Mas isso não vai durar muito tempo. E é por isso que estamos aqui, para te dar a chance de se posicionar com sabedoria. Talvez você não vá criar um computador quântico, mas pode entender onde estão os movimentos. Pode buscar conhecimento, se preparar, ajustar suas estratégias e até pensar em como investir com prudência em empresas ligadas a esse universo. Empresas como a IBM, que já está desenvolvendo chips quânticos. Microsoft, com sua plataforma de testes em nuvem. Google, que iniciou sua jornada quântica anos atrás. E outras menores, mas promissoras, como a Ionki e a Rigetti, que estão focadas exclusivamente nesse setor. São nomes que já estão sendo negociados em bolsas internacionais. E mesmo que você não queira investir diretamente, entender o que elas estão fazendo vai te dar uma visão mais ampla do mercado. Mas atenção, Kiyosaki sempre alerta: não se investe no que não se entende. Conhecimento vem antes da aplicação. Por isso, o mais importante agora é abrir os olhos e absorver o máximo de informação possível. É assim que se constrói liberdade, com base, com clareza, com ação.
E aproveitando esse momento, aqui vai nosso segundo chamado para a ação. Se esse conteúdo está te agregando valor, se você percebe que isso pode te preparar melhor para o futuro, compartilha esse vídeo. Envia para alguém que você ama, que precisa estar por dentro, que merece conhecer isso. Curte, comenta, ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Esse canal existe para isso, para transformar realidades com conteúdo de verdade. Agora que você entendeu a base, os impactos e as oportunidades da computação quântica, é hora de falar sobre a parte mais importante de todas. Como você pode se beneficiar disso, mesmo não sendo um cientista, um programador ou um investidor profissional. Porque o verdadeiro poder não está só na tecnologia, está em como você se posiciona diante dela. Robert Kiyosaki sempre ensina: não é sobre o dinheiro que você ganha, é sobre o conhecimento que você aplica, é sobre visão. A maioria das pessoas vê a mudança quando ela já passou. Os mais preparados enxergam antes. Eles não adivinham o futuro, mas estudam os sinais do presente. E os sinais estão todos aqui. Você não precisa entender a física quântica, mas precisa entender o que as grandes empresas estão fazendo. Precisa saber para onde os investimentos estão indo. Precisa acompanhar os movimentos, ler as entrelinhas, conectar os pontos, porque é assim que você se posiciona, com inteligência, com estratégia, com intenção. Vamos aos exemplos práticos. Empresas como a IBM já estão liderando pesquisas e aplicações reais da computação quântica. Seu sistema já está sendo utilizado por farmacêuticas para acelerar o desenvolvimento de medicamentos. A Microsoft está permitindo que empresas testem algoritmos quânticos na nuvem, democratizando o acesso à inovação. O Google segue investindo pesado para evoluir seus próprios chips. E outras companhias menores, como a Ionc, a Riget e a D-Wave, estão nascendo com foco total nessa nova era. Essas empresas estão disponíveis em bolsas internacionais. Você pode estudá-las, acompanhar os relatórios, analisar seus movimentos. E caso queira investir, há formas acessíveis de fazer isso, mesmo com pouco capital. Mas o primeiro passo não é comprar. O primeiro passo é aprender. E é isso que poucos estão dispostos a fazer. Por isso, poucos colhem os grandes frutos. Robert Kiyosaki reforça isso o tempo todo. Educação financeira é a chave. Informação aplicada é a arma mais poderosa que você pode ter. E neste momento, essa informação está aqui, ao seu alcance. A computação quântica ainda não entregou seu maior impacto, mas isso vai mudar, assim como aconteceu com a inteligência artificial. Por muito tempo, foi apenas uma ideia promissora. Depois, virou realidade. E hoje, é impossível ignorar seu poder. Com a computação quântica, o ciclo será o mesmo. A diferença é que você já está ciente. Você está na frente, e isso muda tudo. Agora é a hora da decisão. Você pode simplesmente fechar esse vídeo e continuar sua rotina como se nada tivesse acontecido. Ou pode usar essa informação como combustível para estudar mais, para compartilhar com alguém, para ajustar seus planos, para começar a enxergar o mundo com outros olhos. A escolha é sua. E aqui vai nossa terceira e última chamada para a ação. Se você chegou até aqui, é porque faz parte de uma minoria que busca conhecimento de verdade. Então deixa seu comentário aqui embaixo com a palavra quântico. Isso mostra que você está comprometido, atento e preparado para a próxima era. E também nos ajuda a entender quem são os mais engajados da nossa comunidade. Se ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Ativa as notificações, curte o vídeo, compartilha, porque essa é uma jornada de transformação e ela só começou. A nova era já começou. A questão é, você vai assistir de fora ou vai fazer parte dela?